Simbora para a nossa quarta aula de Fundamentos de Algoritmos. Na aula passada vimos um pouco da parte de fluxograma, como eles funcionam, como a gente pode usar ele para resolver os algoritmos. Hoje a gente vai avançar um pouco mais, não mais na parte de fluxograma, agora vamos passar para o entendimento dos tipos de variáveis e vamos fazer o nosso primeiro programa, certo? Hoje, finalmente, vocês vão programar. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender as variáveis, tipos de dados, como escrever código de entrada e saída de dados, certo? E no final, na segunda metade da aula, vamos ver a parte do Portugal, que é uma linguagem de programação, mas toda em português. Então, ao invés de usar if, else, que é típica de C, você vai usar se, enquanto, né, leia, escreva. Ela é mais simples, né? Mas antes de falar disso, temos que primeiro falar das variáveis e tipos de dados, né? Meio que foi intuitivo logo no começo, a gente já vinha falando do que é um inteiro, do que é um string, do que é um float, né? Mas agora a gente vai dizer exatamente o que é cada uma dessas coisas. Então, para isso, né, precisamos primeiro definir o que são variáveis, né? Variáveis são espaços situados na memória do computador. Ou seja, lá na memória existe um espaço reservado para você guardar uma informação. Obviamente que esses valores que são guardados, variáveis, eles variam, né? Como o próprio nome já diz. Então, ora ele pode ser um valor, ora ele pode ser outro valor, né? E ela pode ter diferentes tipos, né? Ela pode ser usada para identificar algo, ou seja, pode ser um nome, um endereço, um telefone, seja lá o que for. Ela deve possuir um tipo, aqui ela deve ter um identificador, né? Então, o identificador seria o nome que você dá àquela variável. Por exemplo, nome completo. Né? Nome completo é o identificador da variável que deve receber nome completo. Por exemplo, idade. Idade é o nome da variável que deve receber uma idade. Ela deve possuir um tipo de dado, ou seja, ela pode ser um texto, como a gente escreve, ela pode ser um número inteiro, ou ela pode ser um número de ponto flutuante. Por exemplo, um número inteiro é um, 2, 3, né? Número sem casa decimal, né? Menos um, menos 2, menos 3. Ou ela pode ser um número do tipo de ponto flutuante, que seria 3,1, 5,2, né? Enfim, isso aqui são números de ponto flutuante, ou decimais, né? Além disso, ela deve possuir um valor. Então, para ser uma variável, ela deve ter o primeiro campo, o tipo, identificador, e em seguida, valor. Isso separado por espaço, certo? Sempre separado por espaço. Então, o que são os identificadores das variáveis? Os identificadores são os nomes que damos a essas variáveis. Elas servem como o próprio nome diz, né, para identificar uma variável. Então, por exemplo, se você está querendo colocar nome, o nome de uma pessoa, você não vai colocar lá, né, outra coisa. Por exemplo, é um campo que recebe nome. E você vai chamar de X. O que X quer dizer? Ninguém sabe, né? Então, o identificador ele deve corresponder ao que ele identifica. Se você está usando o nome, aqui deve ser algo que remeta ao nome. Por exemplo, pode ser primeiro nome, nome completo, segundo nome, último nome, sobrenome, mas tem que ser algo que relacione ao nome, né?
ele deve começar sempre com uma letra, né? Obviamente aqui são boas práticas, né? Isso aqui não é obrigatório. Então não adianta botar como for segundo nome, eu colocar assim, dois nomes. O que é esse dois? Ah, dois é de segundo. Não, certo? Então, se for usar segundo nome, use segundo nome. Né? Nunca use assim. Isso aqui está errado. Né? Isso aqui está o correto. Porém, os próximos caracteres do nome podem ser letras ou números. Então, eu posso ter nome um, dois, enfim. Pode ser qualquer coisa desse tipo. Mas nunca começar com um número, né? Não pode usar símbolos, exceto underline. Não é comum utilizar esse sobre. Não é comum, não. Não é bom estar usando underline. É permitido, em alguns casos. Desde que, se você começou a separar por underline, todos devem ser separados por underline. Não comece, por exemplo, assim, segundo nome, e embaixo você bota segundo, ou embaixo você bota terceiro nome. Então, se começou assim, faz todos assim. Se começou assim, todos têm que ser assim. Nunca muda, certo? O ideal é que não use dessa forma. Atualmente, um padrão que as empresas estão mais adotando é esse aqui, certo? Então, vamos se acostumar com esse aqui de cima e não com esse aqui de baixo. Mas não está errado. Não pode ter espaço em branco. Então, não posso simplesmente chegar e colocar segundo espaço nome. Porque para a linguagem de programação, o espaço significa que você está quebrando a informação. Ou seja, se você bota segundo, espaço nome, ela entende que é segundo e nome já é outra coisa. Né? Ela não consegue entender que é segundo nome por conta de espaço. Além disso, não pode ter letras acentuadas. Então, se eu estou falando país, né, eu não posso chamar país, né? Vai ter que ser país mesmo. E aqui, esse tipo de nome aqui é um problema. Por quê? Ele pode gerar ambiguidade, né? Quando eu vou saber se é país ou é país, né? Tem que ter algo que remeta ao que é, se é país mesmo, entendeu? Então, ao invés de colocar país, eu posso colocar, sei lá, estado, nação, ou, tipo, algum sinônimo de país, né? Obviamente, isso aqui são mais coisas que você tem que refinar na hora de que você for fazer no código. Lembra lá, né? O nosso usuário, ele é desprovido de saber cognitivo, né? Você tem que pegar na mãozinha dele e dizer, olha, cuidado. E não só o usuário, mas os próprios programadores, porque você não programa para si. Você faz uma parte do código, outra pessoa da equipe vai pegar parte do seu código, você vai reusar, ou até você mesmo, depois de um tempo, você já não vai saber mais o que, né? Se é pai, se é país, enfim. Então, esse tipo de coisa aqui é bem importante ficar atento. E também não pode ter palavras reservadas. Né? Por exemplo, eu não posso chamar uma variável de escreva. Escreva. Não posso chamar uma variável de enquanto. Não posso chamar uma variável de se. Se. Então, por quê? Porque são todas palavras que o sistema usa para fazer alguma coisa. Né? Então, isso aqui vai quebrar o seu programa. Né? E falando em palavra reservada, né?
aqui alguns exemplos de boas práticas, né? Então, as boas práticas sempre devem começar com uma letra, né? De preferência minúscula, né? Sempre minúscula. Ali é um resumão, né? Pode conter número, pode usar underline, pode, mas não é uma boa prática, né? Não é bom usar. Não pode conter espaço entre eles e também não pode conter acento nem palavras reservadas, né? Então, isso aqui eu vou pegar muito no pé de vocês, viu? Logo avisando. Tem que ficar o código, não baixa o código funcional, ele tem que ficar bonito, tem que ficar legível. Isso é bem importante. Quando a gente vai falar de palavras reservadas, estamos falando de palavras que são usadas para fazer algo no nosso sistema. Então a gente já viu alguma dessas, né? Por exemplo, início, algoritmo, caractere, né? Igual, diferente, vetor, maior, menor, não, ou, e, né? Faça, né? Que aqui não pode ser cedilha, né? Tem que ser faca, enquanto, se não. Então, oi? Sim, o fim, né? Então, essas palavras aqui são palavras reservadas da linguagem que vamos usar, que é o português, né? Então, são palavras que são usadas nas estruturas, né? Seja elas de repetição ou não. Então, no algoritmo, né? Início, fim, né? Constante, função, procedimento. Pode ser nas de tomadas de decisão, por exemplo, se não, fim. Já nas de repetição também, enquanto, faça, para, de, até, façam, né? Entradas e saídas, né? Que vamos usar hoje. Leia, escreva, né? Já os tipos de operadores, né? Inteiro, real, lógico, caractere, e, ou, não, maior, menor, igual. Então, nunca deve, vocês devem utilizar, nós devemos, né? Utilizar essas palavras reservadas como nomes das nossas variáveis, né? Então, isso aqui é um erro fatal. Então, de preferência, o programa tem que vir assim, né? Idade inteiro, né? Aprovado. Então, nenhuma das variáveis que estão sendo usadas são variáveis. Tem o nome das palavras reservadas. Além disso, existem alguns tipos de dados, né? Esses tipos de dados, né, o que falamos até agora foi do identificador, né? Falamos do identificador. Como a gente dá nome às nossas variáveis, né? Agora vamos falar do tipo, né? Quais tipos esses identificadores podem ter, né? Então, o tipo é um construtor, faltou R aqui, construtor formal que define um conjunto de valores permitidos e o conjunto de operação que pode ser realizada entre esses valores, certo? Ou seja, se eu defino qualquer variável como sendo inteiro, por exemplo, int x, o meu processador, meu computador, ele sabe exatamente interpretar em zeros e uns essa variável aqui que é do tipo inteiro. Então, isso é interno do computador mesmo. Se não definirmos o tipo de variável, ele não sabe qual deve ser a quantidade de memória que ele deve reservar para aquele tipo de variável. Então, por isso que no C, no Portugal, em outras linguagens, esse tipo de definição é sempre feita no começo do programa. É como você dissesse assim, ó, pegue as posições de memória do meu computador e reserve esse tanto de espaço para ela. Se é do tipo de
inteiro, reserve esse tanto. Se é do tipo caractere, que são letras, reserve esse outro tanto, né? Com isso, eu sei a quantidade de bits, ou seja, a quantidade de zeros e uns que eu tenho e quais operações eu consigo fazer com eles. Por exemplo, inteiro só vai conseguir fazer operações com inteiros. Número com casa decimal só consegue fazer operações, que eu falo operações de soma, subtração, divisão, enfim, né? Com números de casas decimais. Por quê? Eles têm a mesma quantidade de bits. E caractere só consegue fazer com caractere. Então, por exemplo, se eu definir que é inteiro e eu falar leia tal e escreva em tal variável, o x, se eu digitar ao invés de um inteiro um caractere, ele vai dizer que não é permitido. Por quê? Porque ele espera receber o número inteiro e não um caractere, não um conjunto de caracteres. Né? Então, as linguagens de programação no geral, elas possuem dois tipos de dados, né? Dois tipos não, duas categorias, na verdade, né? A primeira categoria é chamada de categoria dos dados primitivos. O que são? São os dados mais básicos, que são os caracteres, que são as letras, basicamente, os tipos inteiros, que é usado como um, 2, 3, menos um, menos 2. Inteiros é um, 2, 3, né? Não negativos, certo? São inteiros. Os reais, que são os números inteiros negativos e positivos, e os números de ponto flutuante, né? Ou seja, 5.2, 5.3. E os lógicos. Os lógicos são os verdadeiros e falsos. Só tem esses dois, verdadeiro e falso, né? Então, recapitulando: caracteres, letras. Inteiros de zero a infinito, de um em um. Os reais são os inteiros, né? Entra aqui, mas são os números positivos e negativos, contendo também casas decimais, certo? E os lógicos, verdadeiro e falso, beleza? Esse tipo de dados aqui são chamados de dados primitivos, porque é de onde surgiu todos os outros, né? Então, os dados primitivos aqui, eu trouxe em C porque o Portugal é o C traduzido, basicamente. Eu vou ter char, int, short, long, né, float, né? O float aqui seria o ponto flutuante, né? O double, né? O bool, que é o booleano 0 ou 1, né? O void, que é vazio. E aqui também eu trago o tamanho que essas variáveis ocupam na memória. Então, o do tipo char, que são as letras, só uma letra, ela ocupa um byte na memória. Ou seja, ela precisa de um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela precisa de 8 bits. 8 bits é igual a um. Beleza? 8 bits é igual a um byte. Então, ela precisa desse espaço na memória aqui para ser armazenada. Então, quando ela chega lá, quantos gigas de memória tem o seu computador? Tem 8 gigas de memória. Então, 8 gigas é 8 vezes 1024 kilobytes, né? Vezes 1000 vezes 8. É isso aqui, 8 gigas. Né? Então, por isso que cada variável ela ocupa um byte. Por isso também que as variáveis elas só conseguem operar com as do mesmo tipo. Por quê? O computador precisa que elas tenham o mesmo tamanho, o mesmo formato para que eles façam a operação. Então, char só opera com char, inteiro só opera com inteiro.
Se eu preciso operar inteiro um número com casa decimal, o que eu preciso fazer? Transformar o inteiro para um número com casa decimal. Então, isso aí a gente vai ver mais à frente, né? Mas tudo isso eu quero dizer justamente por conta da quantidade de memória que ele ocupa, certo? Além desses valores, existem outros dados que são chamados tipos compostos ou estruturados. Isso aqui é um conceito mais avançado de tipo, que é quando eu pego os tipos primitivos, junto eles para fazer um tipo novo de dado, né? Por exemplo, do tipo estrutura, ele agrupa dados de diferentes tipos para fazer sob o mesmo nome, né? Aqui, ó, por exemplo, a união, né? Eu tenho inteiro e float compondo do um tipo do tipo união, do tipo união, né? É, enumeração. É como eu pego segunda, terça, quarta, eu junto isso tudo, eu digo que isso é do tipo dia, né? Do tipo enumeração. Esse aqui vocês não precisam se preocupar agora, porque a gente vai ter uma aula lá para frente sobre isso aqui. Mas eu quis trazer para vocês para mostrar que não existe só os tipos primitivos. A partir dos tipos primitivos, nós conseguimos criar tipos novos, que são chamados de tipos compostos ou estruturados. Então, aqui, né, trago também todos eles que podem ser utilizados, ou seja, eu posso ter inteiro e inteiro, posso ser ter inteiro, short inteiro, né? Obviamente que dependendo do tipo de programa, eles podem ocupar de um ou ele pode ocupar um byte, né? Ou 8 bits, né? Que é a mesma coisa de um byte, né? Então, um inteiro normalmente ocupa 4 bytes ou 32 bits, né? Short inteiro ocupa 2 bytes. Isso aqui está diretamente relacionado com quanto de memória vai precisar para que seu programa rode no seu computador. Além disso, ele também tem um intervalo de precisão, ou seja, ele consegue mapear de menos 28 a 127, né? Porque isso aqui é 2 elevado a 8, né? Então ele consegue fazer esse mapeamento aqui, que dá 256, né? 256. 256 dividido por 2 é de menos 128 a 127. Por que 127? 128 precisaria somar com 128 para dar 256, certo? Onde é que está o outro número aqui? Zero. O zero está aqui, né? Por isso que não é até 128, porque eu tenho 127, aí, nananã, menos 1, 0, 1, 2, 3, nananã, 127. Então, o zero também ocupa uma posição na memória. Um bit também serve para o zero. Né? Um conjunto de bits serve para o zero. Isso, isso. Esses intervalos aqui, esses intervalos eles servem para que, quando vamos representar qualquer coisa do mundo real para o mundo computacional, precisamos transformar o que é real para um que é computacional, né? Ou seja, no mundo real, conseguimos medir infinitos valores dentro de um intervalo. Por exemplo, se eu estou medindo a temperatura agora, vai estar, sei lá, 32 graus Celsius. Mais tarde, de meio-dia, vai estar algo em torno de 30,
e 4 graus na sombra, né? Aqui em Caicó. Então, houve uma variação daqui até aqui de quantos graus? 2 graus. Concorda comigo que na natureza vai existir infinitos valores entre 32 e 34? Eu vou ter 32,1, 32,2174. Isso aqui vai depender de quão bom é seu termômetro para você perceber essa pequena variação de temperatura. Ou seja, quanto mais potente é o seu instrumento de medição, maior a quantidade de casas decimais que ele consegue perceber. Concorda comigo ou não? Você tem uma calculadora dessas de R$ 2 que vende no mercado, você faz um cálculo, ele vai dar a resposta, por exemplo, 3,22. Sei lá. Aí você pega uma calculadora científica mesmo, né? Um HP vai dar 3,21874,2. Vai dar um monte de número aqui. Ou seja, essa variação que existe aqui, no mundo real, chamamos de variação analógica. Quando o dado é analógico ou contínuo, existe infinitos valores entre uma medição e outra. Imagine que eu pego um gráfico aqui disso aqui, eu tenho isso aqui. Aqui é 32 graus e aqui é 34 graus. Isso aqui é o tempo no longo do dia, certo? Aqui é 10 horas da manhã e aqui meio-dia. Quantos valores houve nesse intervalo aqui? Infinitos. Tem infinitos valores. Se você medir bem rápido, você vai ter infinitos valores. Porém, o computador ele é incapaz de perceber infinitos valores. Ele só consegue mapear uma quantidade finita de valores. Por isso que, quando falamos que um inteiro possui 8 bits, significa que ele consegue de 2 elevado a 8, 256. Ele consegue representar apenas 256 valores. Essa é a diferença de algo digital de algo analógico. Né? Quem gosta de música vai perceber, né? Já ouviu um disco? Tiver essa oportunidade, esse prazer de ouvir um disco? Tem que ser na radiola, tradicional mesmo. O disco ele é analógico. Por isso que a qualidade do som do disco ele é muito melhor do que uma qualidade digital. Porque ele consegue pegar infinitos valores entre um tom e outro da música. Então, para quem tem um ouvido mais apurado, mais aguçado, que não é o meu caso, né? Ouvir um disco seria muito mais agradável do que pegar um CD totalmente digital no computador. Por quê? No computador ele tem uma limitação de representação de valores. Então, quanto maior a quantidade de bytes usados por uma variável, melhor a representação do valor que aquela variável pode, melhor a representação que aquela variável pode fazer de um valor. Por exemplo, uma de 1 byte representaria pior do que uma de 4 bytes. E uma de 2 bytes pior do que a de 4 bytes. Porém, a de 2 bytes melhor do que a de 1 byte. Por quê? Quantidade de bytes está diretamente relacionada ao intervalo de representação de um número. Né? Vocês compreendem isso?
Sim, não, mais ou menos. É porque isso aqui depende da arquitetura. Aí eles colocam, depende do computador. Aí eles não colocam. Um exemplo disso é se eu pegasse uma régua. Imagina o seguinte: eu tenho uma régua assim, preciso medir isso aqui, certo? Eu tenho essa régua, eu preciso medir essa caixa aqui. Porém, essa régua ela só tem essas medições aqui. Certo? Se essa caixa aqui for até aqui, olha, eu só consigo ver essa medição aqui, certo? Então aqui, um, dois, três, quatro. Essa caixa está passando aqui, ó, tá vendo? Quanto eu vou medir aqui? Quatro. Porque eu só consigo ver até onde ela passar. Agora, imagine o seguinte: ao invés de eu ter essa régua assim, agora eu tenho uma régua assim. Essa agora eu consigo enxergar, porque ela passou, a caixa passou por ela. Então, eu consigo ver aqui que agora aqui é, ao invés de 4, aqui agora é 4,5, né? 4,5. Agora, ao invés, está vendo que a caixa ainda está passando um pouquinho aqui, ó? Agora, ao invés de ter essa régua aqui, eu coloco isso aqui, assim. Agora, em vez de ter 4,5 medindo, eu vou ter 4,70 e a quantidade de divisão é a quantidade de bytes. Entendeu? Então, quanto mais bytes, mais divisão eu tenho e melhor eu consigo enxergar o que acontece no mundo real. Mas nem sempre eu preciso de 8 bytes. Não preciso de. Ó, aqui a gente foi dividindo, certo? Significa que um byte ele vai ter 256 divisões aqui. Representar 256 divisões. 2 bytes não vai ter mais 256, vai ter 32.768 divisões. Ou 38, não, 64 mil, quantos dá? 2 elevado a 16. Dá quanto? Olha aí no celular, por favor. Dá 64 mil, 65 mil, alguma coisa. Dá quanto? 16. Quanto? Ó, 65.536, certo? Ao invés de ter um byte para 256 divisões, agora eu tenho 65 mil divisões na minha régua. Então, um cabelinho que passar, ela já vai conseguir identificar. Né? Entenderam por que existe essa quantidade de bytes? E por que existe essa quantidade de variável? Porque, ora, eu não preciso de uma precisão toda. Um byte vai resolver meu problema. Porém, se você está trabalhando com aplicações que você precisa realmente saber a precisão, né, eu quero medir a proximidade, né, de, um, de, um, de um robô que faz cirurgia no coração. Eu posso correr o risco de botar só um byte? Porque ele precisa ser muito preciso. Então, qualquer variaçãozinha ele deveria identificar. Então, eu preciso de mais bytes. Agora, eu quero medir a distância de um caminhão estacionando na doca para descarregar. Eu preciso de 4 bytes, saber em nanômetro a distância do caminhão. Vocês conseguem entender que a escolha do tipo depende da aplicação que vocês estão utilizando? Tranquilo, né? Isso é muito importante, certo? Muito importante mesmo. Por quê?
Se você escolhe corretamente o tipo da variável, significa que você tem preocupação com memória e velocidade de processamento. Então, quanto maior a quantidade de bytes, mais lento é para processar. Né? Quanto menor, mais rápido é. No final das contas, os bytes, a quantidade de bits, é a quantidade de sinais elétricos que eu estou enviando para que meu computador ligue ou desligue. Então, isso está relacionado não só a gasto de memória, tempo de processamento, mas também com energia elétrica que vai ser gasto. Então, vocês, como projetistas, futuros engenheiros, precisam pensar tudo nisso. Né? Não é só resolver o problema, é resolver o problema de forma eficiente mesmo, né? Que possa ser utilizado. Beleza? Esse assunto é super interessante. Isso aqui daria só uma aula, assim, só para a gente fazer essas coisas. Além disso, o outro tipo de dado é a de cadeia de caracteres. Né? Então, cada variável tem um valor de cadeia de caracteres. Né? Então, basicamente, no char, né, ou string, eu teria só uma letra, A, B, uma cadeia, ou cadeia de caracteres. Ela não tem só uma letra, mas ela tem um conjunto de letras. Por exemplo, rua, Luiz, não sei o quê. Então, note que uma cadeia ela vai ter um conjunto de letras, não só uma letra, né? Diferente do char. O char ele só tem uma letra, né? Então, normalmente ela é usada para nome, endereço, mensagem, diz boas-vindas, né? Bem-vindo ao sistema, né? Ou você colocar o endereço. Então, tudo isso aqui são cadeias de caractere. Né? Além disso, vem os tipos numéricos. Né? Os tipos inteiros são normalmente utilizados para dizer ano, idade, número de itens. Por exemplo, se eu tenho idade, você não tem meio ano, né? Ou você tem um ano, ou você não tem zero ano. Né? Você não tem 2026.1.2, só aqui mesmo, né? Que é semestre, mas não existe ano pela metade. Ou é completo ou não é. Né? E número de itens. Né? Você não tem uma bolsa e meia. Né? Meia bolsa não serve para nada. Normalmente, como a gente sabe que é inteiro ou não, se eu dividir ele no meio, vai servir para alguma coisa. Se não servir para nada, é porque é fluto. Pronto, é basicamente isso, né? Ponto flutuante. E os números de precisão de casa decimal, que são os números de ponto flutuante. Né? Tem altura, peso, valor reais, aqui deveria ter um R maiúsculo, certo? Valor reais. Então, se você divide no meio e continua funcional, ponto flutuante. Se você divide no meio e não serve para nada, inteiro. Regra de ouro, é isso aí. Tá? Além disso, os valores lógicos. Né? Eles devem assumir dois tipos, que são os verdadeiros ou falsos. Né? Então, se cadastrou, não tem tipo, cadastrou mais ou menos, ou cadastrou pela metade. Ou cadastrou ou não cadastrou. Né? Tem um fundamental completo? Não, eu só fiz 3 meses de fundamental. Né? Não existe 3 meses de fundamental. Ou é completo ou não é. Né? Tem ou não tem diabetes? Né? Tá ou não está cadastrado? Né? Não existe um meio cadastro, um meio diabético. Né? Não faz o menor sentido para isso. Então, normalmente é chamado de Boolean, né? Em homenagem àquele cientista que a gente estudou na história do computador, né? Então, ele que projetou e pensou nesses tipos de variáveis. Além disso, dessas variáveis, agora eu tenho algo que é chamado de constante, certo? Se é constante, significa que o valor é fixo. Ele não muda, né? Ele sempre vai ser aquele valor. Aqui a carinha do Portugal, né? Ele é bem parecido com o C, a estrutura dele. É. E ele sempre é definido como sendo assim, cadeia const, para identificar que é uma constante. Né? No C é da mesma forma, exatamente igual. Certo? Então,
você consegue definir constante. Para que serve constante? Por exemplo, eu quero calcular o valor de área de círculo. Π é uma constante. Né? Eu estou calculando sempre a tensão que passa no fio. Se o R, que é a resistência, não muda, o R é uma constante. Né? Então, é usado para esse tipo de situação. Né? Ele é um valor fixo. Além disso, eu tenho as minhas entradas e saídas de dados. Né? As entradas e saídas de dados consistem em comando que permite a interação com o usuário. Ou seja, é onde você escreve e onde a máquina retorna para você. A gente meio que já fez isso de maneira indireta no papel, né? Digite seu nome, aí recebia naquele, a variável, né, que você queria, no fluxograma, aí depois digite o segundo valor, aí recebia na variável e escreva para dizer que a máquina está escrevendo para você, né, mostrando na tela. Então, normalmente, nós utilizamos o teclado do computador como algo de entrada e o monitor como a saída. Né? Obviamente, isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um LED, pode ser um som, pode ser vibrar, pode ser qualquer coisa. Né? E aqui é a carinha do nosso Portugal. Né? A gente vai fazer esse exercício já já. Tranquilo? Pois beleza. Então, vou pedir para vocês ligarem a máquina de vocês aí, por favor, enquanto eu vou. As máquinas aí, de manhã elas têm uma preguiçinha para ligar, mas elas ligam. Conseguiram achar? Voltando aqui, tá? O, Portu... o Portugal, para vocês acessarem ele, vocês precisam entrar nesse site aqui, tá bom? Que é portugal.dev. Se vocês digitarem aí no Google, vai aparecer ele, tá bom? Então, o legal é que vocês criam um cadastro para vocês. Por quê? Se você não criar um cadastro, quando você sair, o que você estava desenvolvendo vai ser apagado. Então, cria lá um cadastro no Google para vocês, para que vocês possam usar. Né? Então, para desenvolver aqui no Portugal, basta clicar aqui, ó, novo arquivo, certo? Então, clicando em novo arquivo, ele vai abrir essa interfacezinha aqui para vocês, tá bom? Essa interface aqui, eu vou ter o programa que eu estou executando, eu vou ter a função início. Essa função aqui é uma função padrão. Nós vamos programar dentro dela e fora dela também, tá bom? Se fosse comparar com a linguagem C, isso aqui seria a minha main, minha principal, função principal, né? Mas aqui ele chama de início, tá bom? Então, as variáveis que nós declaramos dentro do início é chamado de variáveis locais, certo? Ela só existe dentro da função início. Quando declaramos as variáveis fora daqui, chamamos as variáveis de variáveis globais. Certo? Por quê? Ela serve para qualquer outra função que vai existir aqui dentro. Existe só essa função? Não. Existem várias funções e nós vamos aprender mais à frente, talvez daqui a umas 3 aulas, como criar as funções. Beleza? Então, o primeiro exemplo que eu queria que vocês criassem é esse aqui. Ó, na função início, ó, para definir o tipo de variável, né, eu posso definir ele como sendo cadeia, para ser cadeia de caracteres, certo?
Então, é do tipo nome. Se eu quisesse endereço, seria do tipo cadeia também. Certo? Do tipo inteiro, inteiro. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Quando eu digo escreva, eu estou dizendo para o computador, ó, escreve aí na tua tela isso aqui. Sempre vai ser em aspas duplas, certo? Aspas duplas, aspas duplas. Logo abaixo do escreva, se o usuário escrever algo, eu preciso colocar leia e a variável que você quer que armazene a leitura, tá bom? Então, se eu botar aqui, escreva um nome, embaixo tem que ser leia nome. Então, tudo que o usuário escrever depois disso aqui vai ser lido e salvo em nome. Então, tudo que o usuário escrever depois de qual é a sua idade vai ser lido, vai ser o usuário escreve, né? E vai ser lido e salvo em idade. Depois eu faço escreva, seu nome é espaço, vírgula, nome, vírgula, sua idade é, vírgula, idade. Quando eu separo por vírgula, eu estou dizendo, ó, escreva isso e escreva isso. Tá bom? Tentei aí fazer rapidão. Então, é um programa bem simples, né? Que esse, o que esse faz, né? Primeiro, a gente vai fazer o quê? Definir quais são as nossas variáveis do processo, né? Quem são as nossas variáveis aqui? O nome, que é uma cadeia de caracteres, a idade, que é um inteiro, certo? Não pode ser float, porque não existe idade 25.2, né? 25.25, né? Não, não existe isso, né? Quando a gente coloca aqui escreva, o que estamos querendo dizer é assim, ó, computador, escreve aí na tela esse, essa informação aqui. Escreve aí na tela para mim, né? A nossa tela, no nosso caso aqui, é aqui embaixo, né? Que é também chamado de console, né? Ou terminal. Então, ele vai escrever aqui embaixo. Quando eu coloco leia, ele, o que eu quero dizer para o computador? Estou dizendo assim, ó, o que aquela pessoa escreveu no meu terminal, leia essa informação e salve nessa variável. Entendeu? Lembra que o código ele é sequencial, né? Ele executa esse, em seguida esse. Quando ele executa esse, ele vai lá na memória e reserva um espaço do tipo caractere na memória para guardar o tipo para guardar a variável nome. Quando ele executa essa linha agora, ele vai lá na memória, reserva um espaço para a variável idade do tipo inteiro. Aqui eu já expliquei, do mesmo jeito aqui, e no final eu faço escreva nome, o nome que foi digitado, que está salvo na minha variável, e a idade que foi digitada, que está salvo na minha variável. Preste atenção numa coisa, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou colocar ela para cima, tá bom? Vou dar um Ctrl X aqui e colocar aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Então, opa, coloquei para cima. Isso é o hábito, apertar Ctrl S para salvar o programa. Sempre que muda. Tá vendo que ele colocou? Ó, qual é seu nome? É, seu nome é vazio. Tá vendo que não tem nada aqui? Sua idade é vazio. E ele pulou logo para qual linha? Por que veio vazio? Porque a gente não inicializou. Ou seja, não tem nome nem tem idade. O que ele vai mostrar? Nada. Entendeu? Agora, teste o seguinte coisa, ó. Vou rodar de novo, tá bom? E apertar Enter, tá bom. Então, eu vou inicializar de novo. O nome é do tipo, é de que tipo? Cadeia.
Então, se eu colocar um número, será que vai funcionar? Vai, porque ele entende que o número também é uma cadeia de caracteres. Né? Porém, na idade, que é um inteiro, se eu colocar nome, ele vai dar erro. Se eu colocar agora aqui, ó, Thomas, o valor digitado não é um inteiro. Por quê? Ele espera receber em idade o valor de inteiro. Tranquilo? Beleza. Então, na aula de hoje seria isso. Vou estar passando agora para vocês a nossa pequena atividade. Tranquilo? Parar aqui a gravação.